Bons dias! Você conhece, já ouviu falar na teoria cinética dos gases? Você já ouviu falar em energia interna de um gás? Sabe como trabalhar com essas variáveis, com essas grandezas no estudo dos gases? Então, permaneça no vídeo e vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Eu sou o professor Delton e nesse vídeo vamos tratar da sequência do estudo sobre os gases. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a teoria cinética dos gases. Vamos falar também o que é a energia interna de um gás. Este vídeo vai tratar desses dois assuntos. Espero que você consiga compreender. Nesse momento, aproveite, se inscreva aí no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas e amigos. Isso ajuda, isso faz com que a gente possa produzir melhor os próximos vídeos. Vamos ao seguinte. Os grandes autores, os principais autores da teoria cinética dos gases foram dois cientistas, o Boltzmann, um físico austríaco, e Maxwell, físico e matemático escocês. Maxwell fez toda a teoria, ele conseguiu unificar o magnetismo e a eletricidade, as famosas equações de Maxwell para a união do eletromagnetismo. Juntos fizeram a teoria cinética dos gases, que é a termodinâmica estatística, que a gente chama. E para fazer essa teoria, eles se basearam em alguns postulados, tais como os postulados são colocações que eles assumem como um fato. A gente não tem que demonstrar, que provar nada, assumindo determinadas condições para, assim, construir uma teoria e algumas relações matemáticas entre as variáveis que estudamos nos gases. O primeiro postulado que eles adotaram é que uma certa porção de gás é sempre constituída de um grande número de moléculas ou partículas. Nós podemos considerar moléculas quando você tiver gás diatômico ou poliatômico. Podemos dizer dos gases monoatômicos, que seriam átomos. Então, uma porção de gás é constituída por um número grande de partículas. E essas partículas sempre estão em movimento desordenado, em movimento que a gente chama de caótico, e com velocidades diferentes. Esses átomos, essas partículas ou moléculas, podem ter velocidades diferentes dentro do recipiente. Outro postulado importante é que o tamanho das moléculas ou dos átomos são desprezíveis em comparação com as distâncias que essas moléculas ou átomos percorrem sem ter colisões ou interações. Mais um postulado é que essas colisões, quando ocorrem, são colisões perfeitamente elásticas. Isto é, as moléculas ou átomos do gás colidem entre si ou colidem com as paredes do recipiente. Quaisquer colisões, elas são perfeitamente elásticas. Isso significa que não tem perda de energia cinética quando um átomo colide com outro ou uma molécula colide com outra, certo? E mais um postulado que vamos considerar aqui é que a única interação entre os átomos ou entre as moléculas é quando ocorre colisão entre eles. Não tem aqui nenhum tipo de atração elétrica ou magnética ou gravitacional entre átomos ou entre moléculas, certo? Então, o único tipo de interação entre átomos ou moléculas é através da colisão perfeitamente elástica. Então, baseado nisso,
Os dois cientistas que aqui mencionamos, Boltzmann e Maxwell, construíram algumas expressões matemáticas onde tem uma relação entre variáveis. Por exemplo, eles obtiveram uma expressão para calcular a pressão que o gás se encontra, em termos de outras variáveis, diferentes daquelas que vimos com a equação de Clapeyron, por exemplo. Eles demonstraram que a pressão de um gás depende da massa total do gás dentro do recipiente, depende do volume que o recipiente, que o gás está ocupando, e isso é de forma inversa. Quanto maior é o volume do recipiente, menor é a pressão do gás dentro do recipiente. E essa pressão é diretamente proporcional à velocidade média das moléculas ao quadrado, ou velocidade média dos átomos. Eu estou falando em moléculas ou átomos porque, quando pensarmos em gás monoatômico, como é o caso dos gases nobres, hélio, neônio, por exemplo, o gás é composto por átomos sozinhos. Quando você pensa em outros gases, você tem átomos juntos, formando moléculas, podendo ter gases diatômicos, quando a molécula é formada por dois átomos, ou poliatômicos, quando a molécula é formada por mais de dois átomos. Vamos falar então que essa velocidade é a velocidade média das partículas que formam o gás em estudo. Tá certo? Outra relação que eles obtiveram e que é importante mostrarmos aqui é a relação da temperatura com da temperatura em função da velocidade média. Essas outras duas relações que vou tirar aqui do vídeo, nós vamos falar em um outro vídeo futuro, tá certo? Muito bem, vamos voltar aqui. A temperatura que o gás se encontra dentro de um recipiente é diretamente proporcional à velocidade média das partículas que formam esse gás, mostrando mais uma vez que temperatura, de certa forma, mede a agitação das partículas. Mas a temperatura depende também do tipo de gás. Note que depende aqui, desse M maiúsculo, que é a massa molar do gás. Então, o tipo do gás interfere na temperatura em que ele se encontra. 3 e R são constantes. Bom, você deve estar perguntando por que aparece esse 1/3, etc. Nesse vídeo, não temos o propósito de demonstrar a origem dessas relações. Nós vamos apenas relatar que os cientistas que mencionamos há pouco, juntamente com outros, e baseando nos postulados, construíram algumas relações matemáticas que deram origem à chamada teoria cinética dos gases, certo? Então você observa que a pressão e a temperatura, que são grandezas macroscópicas, que podem ser medidas através de um recipiente do gás, elas dependem de grandezas microscópicas, como é o caso da velocidade média das partículas no interior do recipiente, das partículas do gás. Então você tem uma relação entre variável macroscópica e variável microscópica. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que vem a ser energia interna. O que é isso? Por que damos o nome de energia interna? Pense um pouco. As partículas de um gás estão dentro de um recipiente. Essas partículas têm que tipo de energia? Podem ter energia cinética, podem ter energia cinética de rotação, podem ter energia potencial de ligação, etc. Mas aqui vamos tratar de um estudo dos gases perfeitos e vamos considerar algumas situações. Por exemplo,
Vamos considerar uma situação de gás monoatômico. Então, um gás monoatômico é aquele formado por átomos isolados. Se o átomo está girando ou não, não faz diferença. Então, qual é o tipo de energia que existe em um gás monoatômico? É principalmente energia cinética de translação. As partículas do gás estão dentro do recipiente com uma energia de translação. Então, esta energia cinética de translação, ela coincide com o que vamos chamar de energia interna do gás. No caso, gás monoatômico. Se o gás for poliatômico, você terá uma energia cinética de rotação das moléculas que formam o átomo. E aí o que vem a ser energia interna? Vai ser a soma das energias cinéticas que esse gás tiver, certo? De qualquer modo, a energia interna coincide então com a energia cinética, que aqui vamos relembrar sendo meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Nesta expressão, m é a massa total do gás, v é a velocidade média das partículas que formam esse gás. Velocidade média ao quadrado. Muito bem, trazendo para essa tela a equação que falamos agora há pouco da temperatura. A temperatura é igual à massa molar do gás dividido por 3 vezes R vezes a velocidade média das partículas do gás ao quadrado. Se nós isolarmos a velocidade média ao quadrado, isto é, deixar esse termo isolado, podemos reescrever a expressão e ela toma este formato. Temperatura vezes 3 vezes R dividido pela massa molar do gás. Como a velocidade média ao quadrado é igual a essa relação de variáveis, vamos juntar essas duas expressões e substituir esta relação da velocidade média ao quadrado nesta da energia interna do gás. Certo? Fazendo essa substituição, obtemos a seguinte escrita: meio de m vezes o termo que representa a velocidade média ao quadrado. Arrumando um pouquinho essas letras e números, podemos obter a expressão com este formato: meio, mzinho, massa do gás dividido pela massa molar, 3RT. Mas vamos arrumar um pouquinho mais para que a expressão fique um pouco mais bonitinha. Observe como ela pode ser reescrita. Pode ser reescrita como 3 vezes 1, então vai ficar 3 meios. E o que é a massa do gás dividido pela massa molar? Vamos lembrar lá de vídeos anteriores? Trata-se do número de mols. Muito bem. Então, a expressão para a energia interna de um gás, em termos de variáveis macroscópicas. Vejam que aqui nós temos a energia interna dada por 3 meios do número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta do gás. Lembre-se disso. Em tudo que estamos falando de gases, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Muito bem. Observe que nós temos, então, nesta tela, duas maneiras de calcular a energia interna. A energia interna em termos de uma grandeza microscópica, que é a velocidade média das partículas que formam esse gás, e a energia interna em termos de uma grandeza macroscópica, que é a temperatura do gás. Certinho? Muito bem. Vamos destacar para vocês um pouquinho mais com relação à energia interna para gás monoatômico. Observe que ela é 3 meios nRT. E se você tiver um gás diatômico, pode acontecer em algum processo seletivo que você fizer, de ter uma questão com gás diatômico. Nesse caso, a energia interna tem que ser usada a constante 5 meios e não
3 meios. Fique atento, se possível, a essa diferença, caso apareça para você. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a teoria dos gases, teoria cinética dos gases. Caso tenha dúvida, coloque aí em comentários e eu terei o maior prazer em lhe responder. No mais, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus colegas e aquele abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.